Muito bem, boa noite. Eu vou dar início a mais uma reunião magna do CEPET, nossas reuniões de terça-feira. Nós vamos ter o prazer de poder ter o doutor Alexandre Isola. Doutor Alexandre Isola é formado em 1992. Alexandre, são 30 anos, né? Eu estava... Daqui 2 dias. Daqui a 2 dias. Parabéns. Obrigado. Mas acho que a gente convive juntos desde o final da década de 90, o começo desse século, né? O Alexandre ele fez residência de clínica médica, pneumologia, e depois é titulado pela MIB, faz parte da guilda, né? Nós tivemos aí recentemente a prova de título de especialista e todos os nossos residentes que prestaram a prova foram aprovados. E eu gosto de dizer para eles que eles fazem parte da guilda, assim como a gente teve que fazer lá atrás, né, na década de 90. Na nossa época não havia especialização e nem havia residência, nós tivemos que fazer isso meio que por ensaio e erro, né? Então nós já estamos fazendo parte um pouco da velha guarda. Mas toda essa experiência que o Alexandre teve em diversos serviços, primeiro servidor público do Estado de São Paulo, e depois ele foi, hoje ele é diretor médico do Grupo IMED, Grupo Brasil, tem uma posição importante em formação de pessoas, mas tem um histórico na MIB bastante robusto, de bastante valor. O Alexandre praticamente participou de todos as diretrizes, os consensos que foram formados nos últimos anos, teve uma liderança importante em definir estratégias de ventilação mecânica nesse momento mais crítico do Covid. Ele é um dos pais do Venuti, né? Então, acho que a gente vai ter aí um momento importante nessa aula magna. Ele vai falar sobre ventilação mecânica e evidências atuais. E obrigado por ter aceitado o nosso convite, Alexandre, mais uma vez. E a palavra está com você, estamos com você. Maravilha. Gente, muito obrigado. Eu já tive a oportunidade de estar aí no CEPET algumas vezes presencialmente e também online. Eu vou pedir desculpas que eu estou um pouco rouco, mas acho que dá para a gente fazer direitinho a aula. Quando me convidaram para essa aula, me deram um tema bastante amplo, e isso me deu a liberdade de trazer o que eu vi no congresso, o que a gente tem visto, e as 2 aulas que antecederam, que foram excelentes, realmente me ajudaram aí a contextualizar uma parte do que eu vou falar. Então, agradeço ao Álvaro esse convívio, e Mirella, todas as pessoas aí do Paraná, de Curitiba, Péricles, enfim, todos os amigos. Nós vamos falar um pouquinho sobre Mechanical Power e VILI, como o Álvaro tinha dito. Eu também quero falar com vocês sobre a sincronia. Eu quero falar de um tema que está me chamando muito a atenção, que é a transição da ventilação controlada para espontânea e a monitorização disso. Porque esse é um tema que a gente sofreu muito durante a Covid e eu percebo que no dia a dia as pessoas realmente não dão a atenção devida para esse problema. Então, eu quis trazer isso para a gente discutir. Bom, a sincronia, ela é uma falta de coordenação entre a nossa programação, né, que a gente faz na máquina, e o que o paciente reage. Veja, nós temos um problema grave em relação à sincronia. Qual é ele, né? Ela acontece e a gente não vê. Acontece em milhares de assincronias. Milhares. Clusters de assincronias. E a gente só vê se a gente estiver olhando para o ventilador. Então, muito das assincronias, elas passam batido e impactam no resultado final. Então, esse é um problema muito sério hoje na ventilação mecânica. A gente vive um momento de uma era, digamos assim, já de pacientes mais acordados, pacientes menos sedados. Então, a sincronia se tornou uma coisa muito importante no nosso dia a dia. Muitas pessoas questionam se a sincronia realmente é algo que faz mal ou apenas incomoda o nosso toque. Né? Será que a gente olhar para o ventilador e ver aquela sincronia, isso me incomoda? Ou será que isso é ruim mesmo para o paciente?
E, de fato, é ruim. Existem diversos efeitos ruins da sincronia. O primeiro delas é maior sedação. Infelizmente, muitos colegas, quando se deparam com a sincronia, a primeira coisa que eles fazem é aprofundar a sedação. E a gente vai ver que isso não é a primeira coisa a fazer. Eventualmente, você vai ter que reajustar a sua sedação, não há dúvida. Ninguém é contra aqui sedar o paciente que precisa ser sedado, mas não é o primeiro ponto para todas as situações e todos os casos. Outro problema da sincronia é que ela leva ao aumento do trabalho ventilatório, e isso leva a dano muscular. Nós vamos discutir sobre isso, esse é um assunto que está muito em voga. As consequências musculares das assincronias. Alteração na relação ventilação-perfusão, impacto em relação à questão da autopip, impacto em relação à questão da parte hemodinâmica, aumento do tempo de ventilação, com isso mais taxa de PAV, maior mortalidade. Então está bem estabelecido já, eu vou mostrar alguns trabalhos. Mas antes é importante a gente lembrar que os mecanismos das assincronias, eles envolvem não somente a regulagem do ventilador. Naturalmente, que o ventilador é fundamentalmente, ele exerce um papel fundamental na sincronia. Se você não regular adequadamente e não entender os processos de regulagem da ventilação mecânica, a chance de você não bater isso com o que o paciente está fazendo é muito maior. Por outro lado, a gente tem que levar em consideração que se o quadro clínico do paciente também não estiver adequadamente compreendido, as causas clínicas, fica muito difícil ajustar o ventilador. Então, essa integração entre a clínica e a forma de ventilar é isso que vai levar à sincronia. Então, a sincronia ela deve ser ativamente buscada todos os dias, de uma forma multiprofissional. Então, a enfermagem, a físio, os médicos, enfim, todos que estão cuidando do paciente grave, eles têm que olhar e ver se tem a sincronia. Um dos trabalhos mais importantes foi do Louis Blanche, talvez vocês conheçam. É um trabalho que, do ponto de vista de número de pacientes, não é muito grande, mas do ponto de vista de número de assincronias, de registros, é grande. Então, ele é significativo. O que Louis Blanche fez? Ele fez vários diagnósticos de assincronia e montou um índice chamado Asynchrony Index. Então, ele pegou aí disparos ineficazes, ciclagem precoce, duplo disparo, ciclagem tardia, overshoot de saída, entre outros, e juntou nesse índice de assincronia. E ele percebeu que quem tinha índice de assincronia menor que 10% teve menos complicação, inclusive menor mortalidade de uma forma muito significante de quem teve um índice de assincronia maior que 10%. Essa é uma meta-análise que saiu mais recente, que inclui o trabalho do Louis Blanche e inclui vários outros estudos também. Veja que a assincronia, pacientes que tiveram baixa assincronia, tiveram menor chance de ter uma duração mais longa da ventilação mecânica. A mortalidade na UTI foi maior para aqueles pacientes que tinham mais assincronia. A mortalidade hospitalar maior nos pacientes que tinham mais assincronia. Isso tudo foi estatisticamente significante. E a taxa de reintubação tendendo a ser maior, com maior incidência de traqueostomia. Então não há nenhuma dúvida. Realmente a sincronia é um mau negócio, do ponto de vista financeiro, ponto de vista de farmacoeconomia, ponto de vista de sedação, de gasto de medicamento, de infecção, e para o paciente, para o ponto de vista do paciente. E aí a gente passa a discutir a questão da VILI. Né? Então a gente tem aí o termo original, Ventilator Induced Lung Injury, que eu e mais alguns preferimos chamar de Ventilation Induced Lung Injury, porque na verdade não é o ventilador que é o culpado, né? É a forma como a gente faz a ventilação. Por muitos e muitos anos, o Álvaro já adiantou isso e comentou, nós tivemos aí os mecanismos descritos a cada década, mais ou menos. E aí nós tivemos
pensamentos e descrições. Será que algum parâmetro estaria mais relacionado à Vili? O volume corrente, talvez? Ou a pressão de platô? Será que os fluxos ins e ex? A PIP? A frequência respiratória? Ou a driving pressure? Ou todos? Tudo isso gerou, numa discussão mais recente, a questão da mechanical power, que ainda é motivo de muita dúvida e muita discussão, por assim dizer. O processo de ventilação artificial envolve energia. Você está deslocando moléculas, você está impondo pressões, você está impondo volumes. E essa energia, ela poderia ser assim, prejudicial ao pulmão. E, às vezes, o que se pensou em relação à mechanical power é o seguinte: nossa, mas a minha driving pressure está boa, o meu volume corrente está bom, mas por algum outro fator de fluxo ou de frequência, a minha mechanical power está lá em cima. Então é isso que a gente precisa esclarecer melhor. E qual que é o impacto da sincronia nisso? Então, esse é um resumo muito legal desse autor Tonetti, onde ele pega desde 1973 e faz um levantamento muito parecido com o que foi mostrado aqui antes pelo Dr. Saurin, creio que é esse o nome, me perdoe se eu errei, e onde ele vem desde o barotrauma, o valotrauma, a questão da proteção do tórax, né? Esse trabalho é um trabalho muito legal, onde eles enfaixavam o tórax dos ratinhos e mostravam que o tórax enfaixado, os ratinhos não evoluíam com Vili. E depois tem aquele artigo do trompetista, né, que saiu também na Nature, por que o tocador de trompete não desenvolve Vili, já que ele tem pressões altíssimas transpulmonares, e é justamente por essa proteção da caixa torácica, da elastância da caixa torácica, que o paciente relaxado na UTI não tem. Depois veio esse outro trabalho do Dreyfus, que foi também absolutamente histórico, onde ele mostra a destruição do pulmão com volumes correntes altos, e aí veio a ideia do biotrauma, e por fim a ideia do energitrauma ou do ergotrauma. Alguns termos são muito usados no dia a dia, e as pessoas às vezes confundem um pouquinho esses termos. Então, o estresse é a força de tensão. Então, quando a gente fala em estresse, imagina que você está pressionando uma superfície. O strain é como que essa superfície reage a essa tensão. Então, se essa superfície for absolutamente dura, rígida, strain zero. Mas você pode continuar aumentando a tensão e romper, mesmo que seja uma parede de concreto. Você vê isso em vídeos. Você vai lá, vai aumentando, de repente, fissura, ela rompe. Ou se ela tiver uma capacidade de distensão. Então, ela é elástica, ela tem uma capacidade de reagir à tensão. Essa distensão, a gente vai chamar de strain. Muito bem. O stretch é o estiramento. É simplesmente esticar a fibra. E aí vem a questão do cisalhamento, do shear force. Cisalhamento é uma coisa que o pessoal, às vezes, tem dificuldade de entender. Eu fiz uso dessa imagem, que é uma imagem de geografia. Não tem nada a ver com o pulmão. Mas ela mostra bem. O conceito de cisalhamento, ele tem a ver com dois lados. Então, o tecido é puxado para um lado e puxado para o outro, e há uma ruptura, que são as forças de cisalhamento, como vocês veem aí nessa figura. Então, no barotrauma, a gente tinha pressões muito altas, com volumes muito altos. Então, você vê aí pneumomediastino, né, ruptura realmente. Mas no valotrauma isso também acontecia. Mas já na época do volotrauma, já se começa a não ter necessariamente a questão da ruptura como foco principal, mas sim a geração de mediadores inflamatórios pela abertura excessiva desses alvéolos, que a gente vai chamar de tidal hyperinflation. Então, o tidal hyperinflation levava, então, essa produção via mecanosinalização, ativação da cascata inflamatória, e isso ia atingir células à distância. Então, rins, intestinos, pacientes começavam a fazer disfunção múltipla de órgãos e sistemas pela ventilação mecânica. Esse é um vídeo do Gary Neiman, onde ele mostra exatamente áreas de alvéolo normal e áreas de alvéolo que estão sendo abertos à força. Então, é isso que não pode acontecer. Aqui, alvéolos que estão normais, e que, vou pôr novamente, alvéolos que estão normais e que estão sendo hiperestendidos. Então, aqui agora, alvéolos que estão abertos,
e sofrendo hiperdistensão cíclica. Isso também é ruim. Então vem o conceito do atelectrauma junto com a hyperdistension, cyclic hyperdistension. Muito bem. E por fim, isso leva ao biotrauma, que leva a uma disfunção múltipla de órgãos e sistemas e ao óbito, em torno de quase 100% dos casos. E aí vem o conceito do energy trauma. O energy trauma, que tem a ver com a mechanical power diretamente. Então, o que seria, na verdade, mechanical power? Como a gente tinha dito antes, você vai tentar entender a energia que é transferida para o sistema respiratório de uma forma artificial, que normalmente ela existe, a gente faz movimentação da caixa torácica, então existe uma energia cinética que a gente transfere de alguma maneira, mas essa energia ela é totalmente antifisiológica, imposta pelo ventilador, e que ela é transferida para os tecidos. E que vai ter aí impacto, vários parâmetros vão ter impactos, levando a edema pulmonar, a atelectasia e etc. E aí, quando a gente olha aquela curva que ele também já tinha posto antes, a gente vê e identifica que nós temos aqui na curva de pressão um componente canalicular, em azul, e um componente elástico, em vermelho. E aí você consegue decompor isso fazendo a manobra clássica de pausa inspiratória. E aí você consegue identificar todos os componentes da nossa equação do movimento clássica. Então, a gente vai ter fluxo e resistência, a gente vai ter a variação de volume corrente, elastância ou complacência, e a gente vai ter a PIP. Essa parte da equação do movimento é aquela hora que a pessoa resolve fechar o livro, né? Isso é chato, eu vou ler sobre VNI, que é mais legal, né? Mas isso é a base, gente. Se você entender isso, você entendeu ventilação. E não é difícil. Esse slide é bem claro em relação a isso. Claramente a gente percebe aqui, ó, componente da PIP, que é estático, que mantém esse pulmão aberto, mesmo na expiração. O componente dinâmico, que abre e fecha o alvéolo, que é o componente elástico, e o componente relacionado à via aérea. Cada um vai ter a sua influência. A via aérea vai ser diretamente influenciada pelo fluxo e pela resistência. A parte elástica vai ser diretamente influenciada pela variação volumétrica e pela capacidade dela aceitar isso, pela complacência ou elastância. E a PIP vai ser o que vai manter essa pressão aberta, mesmo na expiração. O Tonetti, então, reescreveu esse gráfico dessa forma, em que ele coloca esses triângulos, esses trapézios. Então, aqui em verde, qual seria o volume necessário decorrente para manter essa pressão, esse pulmão aberto? Então, aqui é uma PIP de 10, um volume de 400, mais ou menos. E aqui uma outra variação volumétrica, onde nós vamos ter a driving pressure e a pressão resistiva, com aqueles componentes que a gente tinha mostrado antes para vocês. Então, a gente vai ter a inspiração e a expiração. Então, durante a inspiração, nós vamos ter interação do alvéolo, interação do componente resistivo. Inspiração, expiração. Isso tem uma energia que é gerada e transferida para os tecidos. Existe também a energia da presença do ar, mesmo estático, na PIP. Será que a mesma energia vai ser gerada para um paciente com PIP de 5, 10, 20? Provavelmente não, mas isso ainda não está totalmente respondido. Então, qual é a utilidade da gente obter a mechanical power na beira do leito? Primeira pergunta, é fácil? É fácil, dá para fazer. Mas é útil? Sim, pode vir a ser útil. Então vamos discutir um pouquinho sobre isso. Alguns desses itens aqui são os famosos parâmetros protetores, a driving pressure, o volume corrente ponderal. O que é o volume corrente ponderal? É aquele já dividido pelo peso predito. Então, o volume corrente dividido pelo peso ideal ou predito. A PIP, a frequência respiratória, a resistência e a complacência. Essa fórmula foi mostrada hoje já, ela foi desenvolvida pelo grupo do professor Luciano Gattinoni, em que ele pegou a nossa velha e boa equação do movimento, que está aqui em cima, e substituiu algum desses parâmetros por detalhes relacionados à questão da energia. E aí assusta, né, quando você olha essa fórmula.
Nossa, eu não vou conseguir fazer isso nunca. É muito complicado. Mas é a mesma coisa de sempre. Esse é o pedaço relacionado com a distensão do pulmão, então elastância e volume. Essa é a parte responsável à movimentação do gás, que é a resistência. E aqui a PIP. O que ponto de questionamento é que essa fórmula incluiu a frequência respiratória aqui no meio. E isso alguns questionaram, essa dupla inclusão. De qualquer forma, foi feito um ajuste nessa fórmula e se chegou a uma equação mais simples, que é essa aqui. Então, feitos esses ajustes, baseado no trabalho do Tonetti, em outros estudos, chegou-se a essa equação que está aqui. Essa equação é o seguinte, vamos rever com calma. Então, a mechanical power é 0,098 vezes volume corrente, vezes pressão de pico, menos driving pressure, dividido por 2, vezes frequência. Horas. Essa é uma fórmula extremamente simples. 0,098 é o fator de conversão de litros por centímetro de água para joules, porque nós estamos trabalhando com joules na mechanical power. Volume corrente é o volume corrente. Só que um detalhe, em litros. Então, se você for fazer isso na beira do leito, você tem que jogar isso em litros e não em ml. Pressão de pico é a pressão de pico, que a gente tem em qualquer ventilador. Driving pressure, todo mundo sabe, pressão de platô menos PIP. E frequência é a frequência respiratória total. Bom, vamos pensar um pouco sobre isso. Como é que fica? O volume corrente representa a quantidade de moléculas dentro daquele continente. A pressão de pico e a driving pressure, elas trazem aquele nosso velho gráfico que inclui tanto o componente canalicular quanto o componente elástico. Então, isso aqui representa os dois lados. E a frequência é quantas vezes a gente vai fazer isso por minuto. Então, imagina que você está martelando uma energia, você pode martelar muitas vezes, menos vezes. Então, tem influência. Esse é um trabalho muito importante do Ari Serpa Neto, que, para quem não conhece, é um brasileiro que agora mora lá em Sydney, tem diversas publicações, onde ele pegou inúmeros dados de trabalhos anteriores, do estudo MIMIC 3, 8.207 pacientes analisados e pegou aí 11% que tiveram SARA. E o Ari fez uma análise estatística e observou que a mechanical power estava associada a um aumento de mortalidade intra-hospitalar, mortalidade na UTI, mortalidade em 30 dias, menor número de dias livres de ventilação mecânica, tempo de internação na UTI e no hospital. E ele viu que mesmo com baixo volume corrente, outros fatores poderiam levar ao aumento da mechanical power. E isso é um ponto que chamou muito a atenção dele. Ele percebeu que isso foi maior quando esse valor era maior que 17 joules por minuto. Então, esse já é uma primeira tentativa de achar um valor de mechanical power que nos possa ser usado clinicamente. Então, 17 joules. Depois saíram outros artigos questionando esse valor, se não seria 19 joules, 22 joules, mas enfim, está mais ou menos por aí. Então, ele mostrou isso, que pacientes que tinham uma maior mechanical power tinham uma evolução pior, e esse valor de 17 vem desse gráfico, onde ele identifica aí esses estudos. Então, mechanical power na beira do leito é factível, mas você não consegue calcular o tempo todo, porque alguns parâmetros você precisa fazer manobras estáticas. Então, você precisaria ter métodos que coletasse isso sem a gente precisar ficar fazendo pausa inspiratória. Alguns aparelhos no mercado, eu não tenho nenhum conflito de interesse, já trazem alguns algoritmos onde eles tentam trazer equações mais complexas, onde eles tentam estimar aí a driving pressure. E com isso, estimar essa pressão de platô e essa driving pressure em tempo real, e com isso calcular a mechanical power já na tela do ventilador para a gente, e alguma coisa que pode ser bastante útil, né? Claro que a gente precisa validar se esses valores são realmente confiáveis, a gente acredita que sim, não é só esse ventilador, existem outros que fazem isso também,
Mas essa equação, ela é motivo de discussão também. Essa equação que foi mostrada. Ainda não é uma coisa que está totalmente pacificada. Existem pontos aí, aqui e ali de discussão. A gente pode abrir isso depois. Esse é um trabalho interessante, onde o autor coloca exatamente isso, que a Mechanical Power tem um fator Naville, e que ele imagina que a Mechanical Power ela é constituída desses elementos, como a gente falou antes, que acabam formando um poliedro de energia. E esse poliedro, na minha cabeça, é como se ele ficasse se mexendo lentamente, à medida que você mexe os parâmetros, e se o paciente estiver acordado, então mais ainda, onde você vai ter um papel, às vezes maior da driving pressure, às vezes maior do volume corrente, às vezes maior da frequência. Muito interessante. Quando a coisa começava a tomar um caminho mais favorável, a gente usar a Mechanical Power, surge uma publicação muito importante, feita aí pelo Dr. Eduardo Leite Costa, grupo do Marcelo Amato, em 2021, que também é um estudo estatístico onde eles observaram esses mesmos componentes que o Tonetti já tinha dito. Só que eles conseguiram isolar que a driving pressure e a frequência respiratória tiveram um efeito sobre a mortalidade muito mais específico do que a própria mechanical power. Então aqui, se você olhar esses quartis de driving pressure, você percebe que driving pressures a partir de 14,4 para cima estiveram associadas a uma mortalidade maior. E quando ele fez isso com a frequência respiratória, que era algo que não tinha nenhuma comprovação até aqui, frequências a partir de 26, 25 também estiveram associadas de uma forma significante a uma mortalidade maior. Então a gente começa a isolar dois parâmetros muito importantes com relação à mechanical power, que ele não conseguiu reproduzir em relação ao volume corrente. Quando ele foi dividir os quintis de volume corrente, mesmo com 10 ml por quilo de peso predito de volume corrente, não foi estatisticamente significante. E esse é um gráfico muito legal, onde ele pega aqui a frequência respiratória, aqui embaixo a driving e aqui a mortalidade. Vejam que a driving, a partir de 15, começa a ter um efeito de mortalidade acima de 1, risco relativo, e a frequência respiratória, mais ou menos acima de 25, também tem o mesmo efeito, mas tem uma diferença. Eles chegam à conclusão que a mechanical power, aqui a driving pressure, tem uma relação 4 vezes mais grave do que a frequência. Então, você aumentar em 1 a frequência e aumentar em 1 a driving pressure, tem um peso 4 vezes maior na driving pressure. Então, isso já começa a ajudar a gente do ponto de vista clínico, quando você está na beira do leito com aquele paciente ultra grave, que você está retendo CO2, hipercapnia permissiva, você não sabe para onde vai. Será que você pode ir um pouquinho mais na frequência do que na mecânica, do que na driving? Então, essas coisas já começam a entrar na mentalidade. Então, nós temos aí maneiras de você saber a driving pressure em tempo real, já que ele é um marcador importante de mortalidade. Veja, existe um método simples, que é você usar o método de enchimento completo da PCV. Qualquer ventilador tem isso. Na verdade, não é o ventilador, é a forma como você regula. É muito comum a gente chegar na beira da UTI, do leito, e ver esse tipo de ventilação. Aqui nós temos um paciente que está com 15 de driving pressure, e veja que o fluxo não chega até 0. Então, ele está com tempo de enchimento curto. Então, nessa situação, ele está tendo um volume corrente X ali em cima. E é muito comum, quando as pessoas querem um volume corrente maior, elas aumentam a driving pressure, o delta de pressão. Olha lá. E esse aumento do delta de pressão, obviamente, gera o volume que você quer. Mas a que custo? Né? Você está maltratando o seu pulmão. Quando você deveria ter feito o contrário. Aqui nós voltamos novamente a 15 de drive e nós vamos esticar o tempo de enchimento, forçando o ventilador a fechar o fluxo até 0. Olha agora. Com isso, a gente ganhou volume corrente sem mexer no delta de pressão. A diferença é que, além de você usar toda a sua reserva potencial, quando a gente olha aqui, você vê a curva azul, que seria a pressão alveolar, que a gente não enxerga em tempo real, veja que tem um dente para o delta de pressão, porque ele está sendo cortado enquanto tem fluxo ainda. Então, o valor do delta de pressão, quando o fluxo não chega em 0, não é igual a driving pressure. Se a gente fizer uma pausa inspiratória, como foi feito aqui,
você vê que há um dente. Agora, quando você leva o fluxo até o zero, você vai perceber que esse dente some. Olha lá, chegamos com o fluxo até zero. Veja que agora o valor do delta de pressão em vermelho é igual ao valor da driving pressure. Então, neste momento, nesta situação de ventilação, eu posso falar que o meu delta de pressão é igual a driving pressure sem precisar fazer pausa inspiratória. Então, isso é uma coisa muito útil no dia a dia. A gente deve usar esse recurso. E ele é muito fácil de usar em paciente com SARA, paciente com pulmão normal. Quando não dá para usar isso? Quando a gente tem um paciente DPOC, porque você não consegue forçar por conta da complacência o fluxo chegar até zero, sem gerar um tempo inspiratório enorme, que vai ser péssimo para o paciente. Muito bom. Então, aqui nesse gráfico aqui que eu estou colocando agora, é exatamente o que eu tinha mostrado antes. Esse dente aqui. Alguns vão me perguntar, nossa, mas você está fazendo pausa inspiratória em PCV? A gente não costuma fazer pausa inspiratória em PCV. O correto da mecânica é fazer em VCV, porque você quer ver a parte da resistência. Mas se o objetivo não for ver a resistência, se for ver só, entre aspas, a driving pressure, você pode fazer, tá? E aí, esse algoritmo, no caso do aparelho, eles pegaram e colocaram aqui uma validação que tentou trazer a medida da driving pressure sem fazer essa delta, sem fazer essa pausa. Então, você vê que a indústria, de alguma forma, ela está tentando trazer esses parâmetros de uma forma mais automatizada para o nosso dia a dia. Isso é bom, isso é muito bom, porque a gente pode ter condições de saber se a nossa ventilação protetora está sendo, ver curva de tendência e saber se a gente está conseguindo fazer uma ventilação realmente protetora. E aí a gente para pensar na questão da assincronia, né? Por que as assincronias estão associadas a pior desfecho? A gente sabe que nós vamos ter o air stacking, por exemplo, a respiração de empilhamento, o duplo disparo. Isso vai levar ao aumento da driving pressure. Nós vamos ter hiperinsuflação cíclica, atelectrauma, taquipneia, a gente viu o trabalho lá do Edu Leite, como é importante. Tudo isso está associado a maior mechanical power. Porém, parece que a driving pressure e a taquipneia já foram identificadas com parâmetros muito importantes. E isso leva a VILI. Esse é um trabalho interessante, onde ele passou um catéter esofagiano para registrar a atividade elétrica do diafragma. Então, você tem aqui o fluxo, tem a pressão na via aérea e os tipos de assincronia mais comuns. Então, esforço perdido. Então, você vê que tem atividade elétrica. Alto disparo. Veja, o ventilador está entrando, mas não tem nenhuma atividade elétrica. Duplo disparo. Então, o paciente realmente está puxando e você vê que a atividade elétrica dele é contínua. Ciclagem prematura. Ou seja, o ventilador encerra o fluxo, fecha a válvula, só que ainda há atividade elétrica. E, por fim, a tardia, o chute de saída. O paciente não quer mais, ele já encerrou e o ventilador segue mandando ar. Só que a gente não tem no nosso dia a dia o registro da atividade elétrica. A maioria dos lugares não tem como registrar a atividade elétrica do diafragma. E aí a gente tem que tentar fazer o diagnóstico desse montão de assincronias. Essa é uma classificação que eu gosto muito, feita lá pelo Marcelo Alcântara Holanda, pela Juliana Carvalho, pelo Bruno. É uma classificação bem legal, que divide as assincronias em disparo, ciclagem e fluxo. Essas são as assincronias mais comuns. Esse ano, na prova de título, caiu uma sincronia. Muito bem. Então vamos lá falar para vocês um pouquinho das assincronias de disparo. Então nós vamos ter o disparo ineficaz e o autodisparo. O disparo ineficaz ele pode ser causado por auto-PIP, situações de hipervolume corrente, né, e baixa sensibilidade. E o autodisparo quando o ventilador está muito sensível. Então, nessas situações, o paciente está sem drive ativo e a frequência da máquina não é a mesma daquela, a frequência final não é a mesma daquela da máquina. Ou seja, estão havendo ciclos não programados. Pode acontecer por líquido no circuito, vazamentos, oscilações cardíacas, como nesse trabalho.
Claramente, isso aqui não é secreção. Isso aqui é o batimento cardíaco, que acabava gerando esses disparos fantasmas. O paciente estava totalmente sedado e curarizado. Como é que se resolve isso? Você vai ajustar o ventilador. Você vai checar a sensibilidade e vai ajustar se não vem vazamento líquido e se precisa mexer, deixar a sensibilidade um pouquinho mais, um pouquinho menos sensível, por assim dizer. Muito bom. E o disparo ineficaz, que é o oposto, né? O paciente tem drive ativo, mas não consegue sensibilizar o ventilador, seja pressão, seja fluxo, levando a ciclos perdidos e lesão muscular. Como eu disse antes, pacientes que têm alto volume corrente, obstrutivos, pacientes com alto PIP, tem que vencer alto PIP para conseguir sensibilizar o ventilador, pacientes com fraqueza muscular, regulagem inadequada da sensibilidade. Então aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo onde a gente percebe o paciente tentando disparar e não consegue. Então, às vezes, é possível visualizar isso no aparelho. Veja ali, ó. O paciente está tentando disparar e não consegue. A sensibilidade está inadequada, que ele conseguiu. Então, a solução para isso é fazer o ajuste. Então, checar primeiro a sensibilidade. Evitar hiperassistência, que é uma coisa muito comum. Ou seja, diminua a frequência, diminua a delta de pressão, ajuste o volume corrente. E se o paciente tiver auto-PIP, e esse auto-PIP se dever a uma hiperinsuflação dinâmica, eventualmente você pode dar 75% a 85% de PIP extrínseca. Nas assincronias de ciclagem, você vai ter tardia e precoce. Então, a tardia é o overshoot de saída, e a precoce é o duplo disparo e o disparo reverso. Vamos ver um pouquinho do overshoot de saída. O paciente tem drive ativo, tem tempo inspiratório neural menor do que o que está regulado no ventilador. Ou seja, o paciente não quer mais ar. Então ele começa a contrair a musculatura para pôr o ar para fora. Se ele estiver em modo de pressões limitadas, o ventilador não pode deixar a pressão subir. Então, se for em PCV, ele vai jogar o fluxo até zero, se precisar, e vai ficar esperando chegar ao ponto de ciclagem. Se for em PSV, ele vai diminuir o fluxo até o ponto de ciclagem e vai abrir a válvula. Geralmente, pacientes muito complacentes, DPOCs, pacientes que estão com volume corrente demasiadamente alto, acontece isso. E a gente nota aqui, esse paciente está em PSV, olha o valor do tempo inspiratório dele, e de repente ele não quer mais ar. Então, olha o pico de pressão aqui, não pode haver o pico de pressão. Então, o ventilador que estava ciclando aqui embaixo, mergulha para tentar fechar o fluxo. E realmente, em PSV, ele consegue encurtar o tempo INS, mas não foi o suficiente. Então, o que você vai fazer nessa hora? Você vai levar o paciente a uma situação de reavaliação da hiperassistência, checar auto-PIP, checar broncoespasmo e baixar volume corrente. Se precisar usar PIP externa, você usa PIP externa, mas diminua o volume corrente. Cheque se não está tendo hiperassistência. Você precisa ajustar esse tempo inspiratório. Então, aumente porcentagem de ciclagem, eventualmente rampa, rise time, tá? Tudo isso pode ser usado para resolver. Outra sincronia importante é o duplo disparo, muito comum, né? O que acontece no duplo disparo? O oposto. O paciente quer manter a inspiração, ele tem uma PEMUS ativa, só que o ventilador está programado para fechar antes, acabar o tempo inspiratório antes. Então, ele fecha a válvula. Como o paciente está puxando o ar, ele consegue sensibilizar de novo, fazendo 2 ciclos seguidos. Isso leva o paciente a acumular o ar, dobrar o volume corrente, dobrar a driving pressure de uma forma consistente. Se isso for mantido, isso pode levar a uma vira importante. Isso, inclusive, foi uma das justificativas que o Dr. Marcelo Amato apresentou numa apresentação, numa aula que ele deu, para o resultado do ART, por exemplo. Tá? Não vamos discutir isso aqui agora, mas achei interessante. Então, no duplo disparo, o que você vê é exatamente isso. O paciente dispara 2 vezes. Você vê isso aqui. Há 2 disparos. Né? Você percebe aqui a negativação. Ele acumula o volume corrente. E muitos ventiladores não mostram esse acúmulo. É uma coisa que você consegue enxergar bem, por exemplo, na impedância elétrica. Então, mas é uma sincronia relativamente fácil de você bater o olho e enxergar. E aí, o que você vai fazer? Você tem que ajustar o tempo inspiratório. Se o paciente estiver em PCV, você vai aumentar esse tempo inspiratório. Vai tateando.
até perceber o que acontece. Acoplamento. Não pode deixar de olhar a relação IZs. Cuidado, não vou aumentar, quando eu estou em 1.6. A relação está quase invertendo, então preciso tomar cuidado. Se for em PSV, eu vou também aumentar o tempo IS, mas eu vou usar a porcentagem de ciclagem. Posso usar o rise time, super comum, muito útil, tá? E só vai sedar se você não conseguir resolver mesmo. Então, o volume corrente é muito alto, você já deu tudo que podia, e você acha que o paciente está se prejudicando, aí sim, você pode pensar em sedar. E o disparo reverso, ele é o mesmo mecanismo do ponto de vista de acumular o ar 2 vezes, que são 2 ciclos. Só que não é o paciente que está disparando conscientemente. O que acontece é um estiramento da fibra, no pulmão muito duro, pela entrada do ar, você empurra o diafragma, empurra a caixa torácica, e a fibra contrai, reagindo a isso. Então é uma forma subreconhecida, ele é ativado a uma insuflação passiva dos pulmões, e vai gerar o mesmo problema. A resolução do disparo reverso, às vezes, passa por conta até de colarização. Não é tão simples assim. Então, aqui você vê que não teve a puxada do paciente, mas ele acumula 2 vezes o volume, aqui mostrando esse acúmulo. E, por fim, as assincronias de fluxo. Elevado fluxo e fluxo insuficiente. Então, elevado fluxo é chamado overshoot de entrada e fluxo insuficiente é a sincronia em M. Existe a sincronia de distribuição interna do ar, que é o Pendeluft, mas essa a gente não enxerga no ventilador. Então, o overshoot de entrada é uma situação em que o ventilador oferece um fluxo muito rápido para um paciente que está ou obstrutivo ou tem alta restrição, gerando, então, um pico de pressão. Só que não pode ter pico. Se ele tiver em PCV ou PSV, o ventilador não pode deixar passar. Então, com isso, ele fecha o fluxo muito rápido, formando aquela famosa espícula. Porque quando ele fecha o fluxo, a tendência da pressão é cair. Não pode cair. Então, ele fecha lentamente, formando a espícula. Isso acontece muito em condições metabólicas, pH, ansiedade, que geram esse tipo de demanda de fluxo. Veja essa situação aqui, ó, onde você tem aqui o pico de fluxo, e depois ele fecha lentamente. A tendência a passar aqui da pressão, e aí fecha lentamente. Muito bem. O que a gente vai fazer para resolver o overshoot de entrada? Checar a mecânica ventilatória, adequar o quadro clínico do paciente, ajustar o fluxo. Se tiver em VCV, diminuir o fluxo, mas cuidado, isso pode gerar uma fome de fluxo. Se tiver em PSV e PCV, a principal ferramenta vai ser o rise time. Então, baixar esse rise time, aumentar o tempo de subida, depende do ventilador, um é rise time, outro é tempo de subida, para resolver o problema. E, por fim, a sincronia de fluxo insuficiente. O paciente quer ar entrando mais rapidamente, mas esse ar não entra na velocidade que ele quer. Então, ele suga o ar. E na hora que ele suga o ar, há uma queda de pressão. Só que se ele tiver em PCV ou PSV, não pode cair a pressão. Então, quando tem essa queda de pressão, o ventilador imediatamente reage, aumentando o fluxo. Só que quando ele aumenta o fluxo, já tinha ar no pulmão, já tinha pressão. Então, a tendência da pressão é subir e superar. Não pode. Então, ele fecha o fluxo de novo, formando como se fosse um M, né? Então, essa é uma sincronia que também acontece no dia a dia. Acontece muito em pacientes com delírio, com hipóxia e com acidose metabólica. Então, você vê aqui, olha, o paciente está puxando, cai a pressão e forma o M. O ventilador reage tentando ao paciente. Tá? Então, essa foi a sincronia que caiu aí que foi usada aí no dia a dia para demonstrar. E como é que a gente vai resolver, né? Essa é uma sincronia chatinha de resolver. Se você diminuir o tempo inspiratório, ela vai se transformar num duplo disparo. Você pode tentar aumentar a entrega da velocidade usando um rise time maior ou um tempo de subida mais curto, mas tem que ir tateando para ver se não transforma num overshoot de entrada. Ao mesmo tempo, ajustar analgesia, sedação, dor, ver se o paciente está com muito problema metabólico, enfim, é um conjunto de situações. E é isso, quer dizer, veja que tem uma miríade de situações da sincronia que a gente tem que olhar no dia a dia. O problema todo é que nós temos aí registro de milhões de dados. E qual a diferença de dado e informação?
o dado está lá jogado. Informação tem efeito clínico concreto. Então, nós precisamos, de alguma maneira, pegar esse dado e transformar em informação clínica. O ideal é que a gente consiga evoluir para que o ventilador faça isso e nos alerte. A maioria dos alarmes não alerta a sincronia. Então, a gente não consegue tomar as condutas adequadas. Isso leva a uma performance pobre. Mesmo profissionais mais experientes não vão estar o tempo todo olhando para a máquina. Não tem como, é impossível. E aí a gente fica perdido, ou ainda muito perdido nessa situação. E isso prejudica o nosso paciente no dia a dia. Então, idealmente, a gente imagina que as máquinas vão nos substituir, mas não para tomar a conduta. Elas vão nos substituir pelo menos para fazer diagnóstico. Se ela conseguir trazer para a gente, olha, essa curva está acontecendo isso com esse paciente, aconteceu isso nas últimas 6 horas ou 4 horas. A gente vai lá e ajusta. Mas hoje a gente nem consegue isso direito. Começam a sair os primeiros trabalhos, como esse trabalho do Learo, onde já tem softwares sendo desenvolvidos para identificar a sincronia. Então a gente começa a ter aqui identificação de duplo disparo, identificação de respiração de empilhamento e problemas relacionados à não sincronia, como aspiração, tosse. Então já começa a ter uma ajuda aí da máquina. Para que a gente possa atuar de uma forma mais eficaz. Com uma melhor monitorização, que é a base da terapia intensiva, a gente poder tomar melhores decisões clínicas. Esse é um trabalho muito importante, onde o Bettoni pegou e avaliou não só o efeito da ventilação em amarelo, das assincronias, mas nos músculos. Então, a injúria do excesso de carga muscular ou da falta de carga muscular, os esforços perdidos. Então, o que isso impacta no músculo? Nós temos visto hoje que é muito importante proteger o pulmão, mas a gente tem que proteger o músculo. Se a gente não proteger o músculo, o paciente não sai. Ou se sai, sai muito debilitado. A gente viu isso na Covid, né? De uma forma muito gritante. Então, aí eu vou para a parte final, onde eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a questão da ventilação espontânea. Trazer o paciente do modo controlado para espontâneo parece uma coisa óbvia, mas não é. Existem situações, descartadas as sincronias, a gente tem que pensar na questão da subsistência. E aí a gente tem recursos para isso. Queria que você parasse para pensar um pouco no seu dia a dia. Quantas vezes você viu um paciente encostadinho lá em PSV, um DPOC, ou qualquer outro paciente? Parecia que ele estava super bem. Frequência de 14, volume corrente de 400, tranquilinho, sincrônico. Agora, pare para pensar. Se a gente puser a mão na frente da nossa boca e puxar o ar, a gente vê que tem fluxo de entrada. E o ar só entra porque a gente gerou contração muscular. Se a gente parar de gerar contração muscular, não entra ar. Só que na ventilação mecânica não é assim. O paciente pode fazer um mínimo esforço só para disparar o ventilador. E disparando o ventilador vai enfiar o ar em função da mecânica, que é assim que funciona a pressão de suporte, PCV. Ele vai avaliando a pressão, e vai fechando o fluxo e vai gerando volume. Sem o paciente fazer esforço. Ele não precisa acompanhar. Ele não precisa ter PEMUS. Ele só teve PEMUS para disparar. Então, este volume corrente gerado, ele é um volume corrente gerado que foi a contribuição existente para gerar esse volume corrente veio apenas da mecânica. Muito pouco da força muscular do paciente. Mas há pacientes que têm PEMUS e que vão contribuir com um volume corrente melhor. São aqueles pacientes que saem melhor da ventilação, aqueles pacientes que têm menor taxa de reintubação. Como identificar isso? Como identificar quando a gente está dando overassistência? Então, veja esse gráfico. Aqui, ele foi feito de uma forma simulada. Eu tenho aqui em rosa o paciente que está fazendo a sua PEMUS apenas para disparar o ventilador. O paciente está em PSV. Então, veja que o paciente só dispara o ventilador. Mas ele não mantém a PEMUS. Ele não mantém a PEMUS. Isso é muito comum. Agora, vamos ver uma situação diferente. Observe esse quadro, onde o paciente não só dispara,
mas mantém a PEMUS. Olha o volume corrente gerado aqui e olha o volume corrente gerado aqui. É bem diferente. Com o mesmo delta de pressão, existe uma diferença de PEMUS. Então, aqui só disparava, aqui mantém. Olha a diferença de delta. Então, você tem aí uma contribuição da PEMUS no volume corrente final. E isso que a gente precisa conseguir identificar se o paciente está fazendo ou não. Isso vai fazer toda a diferença no desenvolvimento da musculatura, na interação do paciente com o ventilador e na qualidade de sobrevida desse paciente. Então, a PEMUS, geralmente, historicamente, né, passava-se um catéter no esôfago para você medir a pressão esofagiana. E aí você tinha lá a pressão negativa que o paciente faz durante a inspiração. Mas muitas pessoas, a maioria, não tem pressão esofagiana. E aí existem recursos hoje nos ventiladores que podem ser usados. Um deles é a P.01, que por muitos anos foi usada para avaliar driver. Como é que estava o driver? Está estimulado? Está hiperestimulado? Mas aí saíram artigos mais recentes, onde você pode usar a PEMUS, que é a pressão medida nos primeiros 100 milissegundos aqui, ó, antes ainda do uma pequena obstrução, que ele consegue detectar isso sem você ter interferência do paciente. E se essa pressão tiver valores entre meio e 3,5, é aceitável. Acima de 3,5, provavelmente esse paciente está com subassistência. Ele está fazendo esforço porque ele não está recebendo tudo que ele precisa. Acima de 4, tem um trabalho do DeLague mostrando esforço excessivo, que pode estar até associado à piora de desmame, falência. Veja esse outro trabalho, onde ele tem aqui um determinado fluxo, um determinado delta de pressão de suporte, e a PEMUS está 3,8. O que fez o autor? Ele aumentou o delta de pressão, ó. Estão vendo aqui? Quando ele aumenta o delta de pressão, olha o que aconteceu com a P.1, 0,7. Olha a diferença de esforço entre um e outro. Aqui a pressão de suporte estava 7, aqui estava 14, aqui a PIP estava 5, aqui estava 8. Então, esse ajuste no dia a dia, esse ajuste fino, digamos assim, eu não vejo a gente fazendo toda hora, não. E eu acho que isso a gente precisa começar a aprender a fazer. E discutir bastante com a físio, juntar isso, essa estratégia, porque isso vai fazer diferença, tem feito diferença. Aqui é um vídeo que a gente fez mostrando exatamente a P.1. Então você vai lá, aperta, o ventilador faz sozinho a medida. Aqui, ó. Olha, menos 4,4. Esse paciente está sob profunda subassistência. Tá? E a driving pressure de ventilação espontânea. Esse é um outro problema que foi trazido à tona pelo Giacomo Bellani, numa publicação interessante, onde ele exatamente chegou a explica essa questão da contribuição da PEMUS. E como é que ele viu isso? Geralmente, quando o paciente puxa, que ele faz pressão negativa, que ele tem PEMUS, logo no começo, o ventilador reage gerando volume maior. Se você fizer uma pausa inspiratória, em vez de você ter aquele dente com aquela queda esperada, você vai ter uma pressão maior. Ora, como é que a pressão pode ser maior do que o delta que eu regulei? É devido a essa contribuição. É devido a essa contribuição do volume corrente. Então, é exatamente esse delta, esse painel A aqui. Ó. Então, aqui você vê a pressão esofagiana, ele está aqui, fez a pausa. No início da pausa, o paciente estava puxando o ar, puxa o ar, o ventilador gera volume, e quando o paciente finalmente cede, você vê que tem uma pressão maior do que a pressão que estava regulada. Esta é a pressão de platô real, que leva em conta parte dessa PEMUS. Nessa outra situação, isso vai ser então levado em consideração que o delta de final de pressão ele é maior do que a pressão de delta que está regulada. Então a gente vai, quero ficar com 15 de driving, mas se o paciente está fazendo 3 de PEMUS, na verdade a gente deve considerar que é 18 a driving real. Nessa outra situação, olha só como a pressão esofagiana é bem menor. Então, mesmo na hora que ele faz a pausa, não teve esse componente, e aí você tem o dente. Você tem o delta que ele é regulado, e a pressão final é menor, diferentemente daqui. E aqui, ela é intermediária, a pressão esofagiana, e não houve diferença de delta. Então, como que a gente vai obter a PEMUS sem a pressão esofagiana? A gente vai usar a famosa POC, a Occlusion Pressure.
O que é a POC? Nem todo ventilador permite isso, mas muitos já permitem. Você fazer uma pausa expiratória quando o paciente está em PSV, ventilando espontaneamente. Pode até ter em PCV também. Mas, enfim, você tem aqui um delta de pressão. Durante a expiração, deixa passar um tempo, aperta a pausa expiratória, veja quanto que ele negativa, e aí isso, comparado com o trabalho que ele fez antes de medir o delta de pressão, ele percebeu que não dá para você igualar o valor da POC ao valor da PMUS. Então ele propôs multiplicar por 3,4. Então a PMUS predita é a POC vezes 3,4, e ela é negativa. E a driving pressure transpulmonar, a gente pode usar no mesmo raciocínio. Então, a gente tem o delta de pressão, a POC, só que aí você vai multiplicar, em vez de 3/4, por 2/3. Então, por exemplo, se você tiver aí 12 de valor de driving pressure, menos 2/3 vezes menos 9, que foi a POC, 12 menos menos 6, 18. Então, essa é a driving pressure dinâmica, e não 12. Mas, na verdade, é a real. Ou seja, nós estamos tratando esse pulmão de uma forma não tão protetora quanto a gente estava imaginando que estávamos tratando. Temos que tomar alguns cuidados. A driving pressure transpulmonar, ela até pode refletir de forma mais adequada o pico de estresse regional. Alto PIP pode interferir na medida da POC, isso tem que ser levado em conta. E um esforço excessivo também precisa ser ajustado antes, então você não pode ter assincronia, né? Então, ajustar rampa, ciclagem, para a gente ver isso. Vamos ver isso nesse vídeo que a gente fez, onde a gente percebe. Primeiro, vamos medir a POC. Então, vamos lá fazer a pausa expiratória. Olha lá ela. Opa. Então, você vê que o paciente chegou, inclusive, a negativar. A gente passa o cursor e vê aqui quanto deu. Então, menos 2,5. Ele tinha uma PIP de 5, se eu não me engano. Vai dar aí 7,5. Tá? Muito bem. Agora, vamos fazer a pausa inspiratória. Durante a PSV. Olha lá. Olha exatamente o que aconteceu. Então, dada essa POC, dada essa força, há uma contribuição de volume corrente e a pressão final, então 14 seria o delta, né? Final, a delta mais a PIP, e está dando quase 20. Então, 19,8. 19,8 menos a PIP vai ser a nossa driving pressure. Então, quando você faz a conta, você vai ver que os dois métodos são parecidos e chegam a conclusões parecidas em relação a valores. Às vezes não. Não é sempre que você consegue essa curva maravilhosa. Mas são métodos que estão surgindo para a gente usar os recursos que a gente tem na maioria dos ventiladores para a gente analisar a força muscular do nosso paciente. Outro uso da POC também é para avaliar disparos ineficazes. Então, se eu faço uma pausa, eu estou achando que isso aqui é o paciente, eu faço uma pausa e eu vejo que não tem nada do paciente. Não há contração. Então, isso é um disparo reverso e não um duplo disparo. Duplo disparo, eu tenho aqui a POC, olha lá. Então, realmente, é duplo disparo. E o alto disparo eu também consigo medir. Então, se eu estou achando que é alto disparo, eu faço uma pausa respiratória longa e vejo se o paciente faz negativação. E aí eu vejo se tem alto disparo. E, para o final, surge agora um outro índice, que é chamado Flow Index, que até lembra o que ele mostrou do Stress Index, mas agora na curva de fluxo, não de pressão, onde você percebe o paciente com curva de fluxo côncava, mais retificada e até um pouco inclinada para dentro. E é essa fórmula aqui, onde aqui você tem o fluxo inspiratório, o A é o pico de fluxo, o B é a taxa da redução do fluxo, o tempo de duração da inspiração e o C é justamente o Flow Index. Se esse Flow Index é muito acima de 1, você pode sugerir que esse paciente está com subassistência. Então, ele está pedindo mais fluxo de ar. E se o Flow Index é abaixo de 1, ele está com superassistência. Está dando excesso de fluxo, excesso de volume corrente. Esse é um sistema novo que está sendo avaliado. Foi agora, nesse ano, saiu um artigo tentando validar aqui o valor do Flow Index. Então, aqui o indivíduo que está com normoassistência e aqui superassistência. Ele usou aí métodos considerados tradicionais, como a pressão esofagiana, PEMUS, trabalho, para tentar encontrar uma relação razoavelmente boa
e validar. Uma curva ROC, uma área de curva ROC razoavelmente boa para o Flow Index. De qualquer forma, seja o método utilizado, PEMUS, produto transpulmonar esofagiano, trabalho, sempre o delta de PSV influencia muito. Então, gente, aquele paciente que está na beira do leito, do ponto de vista prático, eu tenho que prestar atenção no meu delta de PSV. Porque essa oferta de pressão influencia diretamente na super e na subassistência. Eu trouxe só esse slide para vocês, porque ela do Michel Bertoni, onde ele traz valores, que é difícil achar esses valores como de normalidade, por assim dizer, das manobras de oclusão, quando interpretar que está errado, quando interpretar que está excessivo. Então, achei interessante esses valores aqui. Eles ainda são, não são completamente, como eu posso dizer, uma unanimidade, mas já estão começando a surgir aí como valores de normalidade para a gente ter uma referência para seguir. Então, frente a uma sincronia, não posso esquecer a clínica, eu tenho que escutar o paciente, eu tenho que checar sinais vitais, vou olhar a curva de fluxo, pressão, volume corrente, diagnosticar e atuar no ventilador, vou ver causas clínicas, vou ver o esquema de analgesia. Em último caso, o paciente está extremamente desconfortável e com volumes correntes extremamente altos, frequências respiratórias indizíveis, óbvio que eu vou sedar, óbvio que eu vou coralizar, mas não confundir agitação neuropsicomotora com a sincronia e não confundir que a sincronia, a primeira coisa a fazer é sedar mais o paciente. Na prática, durante o huddle, durante a visita, uma visita focada na transição para modos espontâneos. Então, diariamente, questionar, meu paciente tem a sincronia? Então, procurar, analisar, resolver. Meu paciente tem dor? Detalhar qual é o esquema de analgosedação desse paciente. Meu paciente tem delírio e ansiedade? Se tiver, vamos tratar. Gaso de hoje. Como que está a gaso de hoje? Tem distúrbio de pH? Tem distúrbio ácido básico? Tem hipóxia? Cara, se tiver hipóxia, difícil acertar a sincronia. Se tiver um pH muito alterado, difícil acertar. Então, você tem que saber isso no seu raciocínio. Distúrbio eletrolítico, que possa impactar a atividade musculoesquelética, disparo do ventilador, PEMUS, ritmo cardíaco. Então, tem que resolver distúrbio eletrolítico. Balanço hídrico. Como é que está o meu balanço hídrico? Com certeza, balanço hídrico é um ponto muito importante na questão da ventilação mecânica e na transição para a ventilação espontânea. E, por fim, existe suspeita de FAUT, fraqueza adquirida na UTI? Se tiver, cada vez mais envolver a nutrição, ajustar a questão nutricional, tudo isso vai influenciar na questão da ventilação espontânea e na forma como você tira o paciente da ventilação. Então, eu quero encerrar com essa figura para ficar na mente de todos nós, que é um moedor de carne. Aqui seria o ventilador, aqui são os pulmões e aqui somos nós. Então, não adianta. É nossa responsabilidade cuidar da ventilação direta. Não é delegável. Não é culpa do paciente. Então, ventilação protetora, mechanical power, ok, driving pressure, frequência, evitar sincronias, manejo adequado da ventilação espontânea, que é uma coisa assim que a gente, como intensivista, que é a parte aguda, né? Aquele momento monstro do início das primeiras 48, 72 horas, e depois que o paciente vai melhorando, isso aí tudo bem, agora vai para frente. Não é tudo bem. Tem que ter um olhar conjunto multiprofissional em cima desse paciente. Nós temos papel central na melhor ventilação mecânica. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Muito bom, Alexandre. Mais uma vez, ótimo. Acho que você trouxe uma necessidade para a gente poder expandir o nosso olhar para frente, né? E, como você disse num slide, o futuro é agora. Tudo aquilo que a gente aprendeu de fazer ventilação mecânica protetora, começou basicamente na beira do leito em diminuir o volume corrente, e depois uma atenção especial para driving pressure, uma PIP moderada, nem muito alta nem muito baixa, e etc. e tal. Isso acabou
evoluindo de que não tem nenhuma variável dessa que seja mais importante, todas elas são importantes, elas de alguma forma possam estar resumidas na mechanical power. Então, todas elas devem ser atenção do médico, da assistência ventilatória diuturna para esse doente, não é uma coisa que você seta uma vez por dia, você tem que garantir que esteja garantido para o doente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Acho que o segundo ressalto é de que a gente só olha para a sincronia quando ela, de alguma forma, ela está óbvia, está acontecendo de uma forma clara e causando um desconforto ou para o doente, ou para a equipe, ou para o médico, e você vai lá e frequentemente acaba sedando, que é talvez a pior das tuas manobras para poder controlar a sincronia. Mas acho que está cada vez mais claro de que o acúmulo de assincronia ao longo do tempo também causa lesão, então é não só a ventilação mecânica protetora, com as diversas variáveis garantidas ao longo do tempo, mas um olhar cada vez mais de perto da equipe toda para os diversos modos de assincronia que esse doente pode estar apresentando e frequentemente estão escondidos. E acho que você ressaltou a necessidade de estar sempre olhando para o ventilador. E acho que uma novidade que você traz, que eu acho que isso está um pouco fora do nosso radar, que é a garantia da ventilação mecânica na transição da ventilação mecânica controlada para a ventilação mecânica espontânea. Acho que isso é assim, um grande desafio para nós. Nós não somos um grupo muito especializado em ventilação mecânica, até estava fazendo alguns comentários aqui com a Mirella, de que esse teu olhar também traz para nós a necessidade da gente desenvolver uma especialização melhor nessa área e com um olhar mais apurado para essas coisas todas que você trouxe. Muito bem, eu queria abrir as discussões, inicialmente com um comentário de alguns residentes. Alguém quer fazer alguma pergunta para o doutor Alexandre? Boa noite. Boa noite. Oi, quem está falando? É a Luísa. Oi, Luísa. Primeiro, parabéns pela tua nota e pelo teu desempenho na prova. A gente ficou muito orgulhoso. Obrigada, doutor. Na estação de ventilação mecânica estava o doutor Alexandre Isel. Mas não foi com ele que eu fiz a prova. Não, doutor, quando eu vi o senhor, eu falei, minha Nossa Senhora, mas não foi o senhor. Parabéns. Obrigada. Eu gostaria de parabenizar a aula, doutor, excelente. Assim, o senhor falando com uma tranquilidade, uma paz, assim, que parece tão fácil a parte de ventilação, e às vezes a gente chega na frente do paciente e vê que não é tão simples assim, mas são conceitos que acho que a gente realmente tem que ter. Muito do que o senhor falou ali, que a gente acaba percebendo na ventilação mecânica, que é ficar na frente do ventilador, né? A gente vê que a grande maioria das assincronias, a gente, às vezes, nenhum alarme vai disparar, às vezes, por exemplo, um disparo ineficaz, ninguém vai avisar você, não vai ter nenhum alarme, não vai ter nada, e você vê que o paciente está desconfortável, né? Então, é muito de ficar na beira do leito, ficar lá mexendo, testando, aumenta, ajusta, e aí vendo como o paciente fica, né? Tem muitas das assincronias que a gente tem que olhar também o paciente, né? Ver se ele realmente está querendo aquilo, se é ele, porque como a gente, na maioria dos ventiladores que a gente tem aqui no CPET, não tem, na maioria não, acho que todos, não tem catéter esofágico, é muito de olhar o paciente mesmo, olhar o paciente, olhar a ventilação, e às vezes a gente acaba ajustando uma sincronia, acaba gerando outra, né? Isso que daí é uma das coisas mais complicadas, assim, que a gente acaba vendo também, ainda mais quando a gente estava na época da Covid. Doutora, eu fiquei com uma dúvida, na verdade, o senhor comentou de alguns aparelhos, acho que detectam a sincronia que eles estão desenvolvendo. Eu não entendi se eles ficam acoplados ao ventilador ou se são alguns ventiladores novos que estão fazendo isso, não consegui entender direito. Não. Primeiro, em relação à questão de ficar na beira do leito, é isso mesmo. Por muito tempo, o pessoal tirava sarro porque eu pegava o banquinho, sentava ali no ventilador e ficava olhando, e aí mexe num parâmetro, mexe no outro, fala, você não tem tempo, mas precisa. Então, a sincronia demanda isso, né? Agora, uma outra dica, mexe em um parâmetro de cada vez. É muito comum na pressa do dia a dia, a pessoa vai lá, mexe no volume, mexe na pressão, e não sabe o que é a tua.
Como você falou, é uma outra situação. Há ventiladores que estão começando a tentar trazer para a gente medida de driving pressure sem você precisar fazer a pausa inspiratória, usando algoritmos. Eles defendem que o algoritmo é confiável. Obviamente que tem todo um lado de pesquisa por trás disso. E há modos ventilatórios em que consegue isso, por exemplo, PAV Plus, são modos que trazem já a estimativa de pressão pulmonar. Então, existem tentativas da indústria de trazer para a gente uma medida de pressão de driving pressure. E com a driving pressure você consegue estimar várias coisas. Agora, existem outros métodos de monitorização que a gente não falou aqui, como a tomografia de impedância elétrica, que essa sim, consegue identificar a sincronia de uma forma muito mais eficaz. A maioria das pessoas não tem, né? Então, realmente, a gente ainda está precisando de melhorar o diagnóstico de assincronia e trazer. Inclusive, alguns ventiladores querem trazer o Asynchrony Index nele próprio. Então, tentar fazer isso. Agora, a gente precisa aguardar para que isso seja validado e de uma forma mais eficaz, tenha esse resultado para a gente, tá? Uhum. Ah, não, muito obrigada. E eu achei muito interessante também o Flow Index, que realmente eu nunca tinha ouvido falar, até vou procurar depois, porque realmente, às vezes, alguns ventiladores a gente não consegue ver em relação o quanto de assistência a gente está dando para o paciente, então acho que é algo mais prático que a gente conseguiria fazer realmente, né, a beira-leito com qualquer ventilador. Muito bom, Luísa, obrigado. Aqui eu não estou escutando nada. Alguém quer fazer alguma outra pergunta, por favor? Eu. Oi, Mi. Doutor, bom dia. Oi, Ale, tudo bom? Tudo bom. Então, eu quero fazer sim. Bom, primeiro que você já comentou, e é fato, a gente não tem acesso, muitas vezes, de maneira universal, a ventiladores que tenham recursos de última geração. É caro, né? Esses ventiladores são caros, e você, muitas vezes, tem os ventiladores com os modos básicos, primeira questão. A segunda é que, né, acho que essa é a realidade da maioria, né? Não só do nosso grupo, assim. A outra consideração que eu queria fazer, só para contextualizar a minha pergunta, é que são muitos parâmetros para monitorizar no detalhamento, né? Então, é improvável que a gente tenha alguém que fique olhando para isso 24 horas por dia. Então, o grande problema é esse. O grande problema é esse, né? Você ter uma monitorização que seja 24 horas online e que não tem alerta e que não tem uma máquina para te avisar. Então, é complicado. Eu acho que é improvável que isso possa ser feito de maneira efetiva o tempo todo, do jeito que precisaríamos fazer, certo? Então, seguramente, um ventilador que pudesse acoplar essas monitorizações ajudaria na segurança, enfim, e tudo mais, né? Mas, diante do contexto que a gente talvez não tenha acesso tão cedo, ou não tenha acesso nunca, muitos locais não terão acesso nunca, o que é que você consideraria como um checklist mínimo para ser feito 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, ou diariamente, por um doente crítico? Quer dizer, eu imagino que possa até ter diferentes complexidades de avaliação dependendo da doença de base, né? Eu acho que um doente num pós-operatório, que não tem uma doença pulmonar, nada disso, seja uma coisa, doente com SARA, um DPLC, uma asma brônquica, você precise de uma monitorização mais vertical. Mas o que você consideraria assim, não, isso aqui é obrigatório, a gente precisa ter um checklist, a gente já mede pressão de platô e driving pressure e tal, mas meio que a gente não avança disso, né? O que você consideraria assim como básico? Não, vocês não têm recurso. Não, perfeito, acho que é isso aí. Eu acho, Mi, que a maioria dos ventiladores hoje no mercado, mesmo os mais simples, dão para a gente condição da gente fazer uma ótima monitorização. A gente precisa querer fazer. Então, você já falou da driving pressure, você já falou da pressão de platô. Eu acho que uma coisa que as pessoas, eu sempre falo para os alunos, relação em Zs. O que você quer de relação em Zs para esse paciente? Teu paciente é uma SARA, você pode ser mais generoso em ter relações mais curtas.
Tem um paciente no DPOC, você tem que prestar atenção. Se ele está fazendo frequência respiratória alta, está invertendo a relação, isso é ruim. Paciente com volume corrente excessivo, está recebendo superassistência, está encostado no ventilador. Então, agora, com essa medida simples de uma pausa respiratória e a medida da POC, você consegue ter a ideia de PEMUS, de superassistência. Então, tudo isso você pode incluir no seu checklist, e são coisas que dá para fazer, e que é simples de fazer, não precisa de nada de complexo, nem de ventilador novo, nem de software novo, nada. E você consegue fazer esse ajuste fino do pós-sedação, do cara que está acordando, do cara que está evoluindo para a retirada. Então, eu acho que é isso que a gente precisa incluir. A gente tem que, além da ventilação protetora clássica, ela tem que continuar, ela tem que seguir protetora até o final. E a protetora do músculo, protetora da hiperassistência, é isso, entendeu? Eu acho que é isso que está faltando um pouquinho. Eu sinto que às vezes tem um pouco de dissonância nesse momento aí, não, agora a físio toca e o médico meio que se desloca um pouco desse momento, e não tem que continuar junto, porque tem a questão de nutrição, tem a questão da fraqueza, tem a questão metabólica, então a gente tem que estar junto nesse processo. E isso não requer tecnologia, requer realmente trabalho duro, e exige, né, trabalho duro, árduo, de estar em cima, de discutir, de revisar. Então eu ficaria com isso, uma frequência adequada, uma FiO2 a menor possível, uma PIP adequada, que já foi falado, com a retirada à medida que for possível, e os outros parâmetros básicos, né, o volume corrente certo e a pressão de platô e driving pressure certo. Se você ficar com isso e tiver a possibilidade de evitar a sincronia, você está bem servido. Você está protegendo. Muito bem. Obrigada. Acho que nós estamos numa fase de transição, né, em que a gente já faz muito do básico, mas cada vez mais em cima desse básico se descrevem vários outros parâmetros que a gente também precisa de ficar atento. Tudo isso no benefício de diminuir o tempo de internamento, diminuir as consequências da ventilação mecânica no curto, no médio prazo, né? Aquele doente que precisa voltar com qualidade de vida o mais rápido possível. E acho que muito dessa dissonância vai de que a gente ainda tem conceitos muito básicos que estão melhor estruturados hoje do que estão há 20 anos, mas Exato. Tudo isso que você apresentou aqui são conceitos já bastante avançados, que a gente também precisa de reeducar ou de educar melhor os nossos médicos, nossos especialistas, a equipe multidisciplinar. Aí vai chegar, muito provavelmente, num determinado tempo, que inteligência artificial acoplada com os ventiladores, acoplada com os monitores, vão poder te alertar quando isso estiver acontecendo, né? Até lá, isso vai estar ainda muito na mão desse processo de mudança, como aconteceu com vários aspectos de monitorização, de intervenção de droga, de volume, de modos diferentes de ventilação, de controle de glicemia, quantos desafios a gente já não passou, né? E a gente foi incorporando isso ao longo do tempo. Acho que muito disso que você falou também, acho que também é responsabilidade de quem lidera, de alguma forma chamar a atenção de que isso precisa ser feito, e de que precisa desenvolver um mindset, uma cultura de controle desse conjunto todo de variáveis todos os dias para o doente crítico. Muito bem, infelizmente a gente tem o compromisso de fechar às 9h, já está um pouquinho mais. Se alguém tiver alguma pergunta a mais, isso a gente pode fazer, senão... Bárbara, eu tinha falado para você, se você tiver algum comentário, faz tempo que a gente não te ouve. Boa noite, doutor. Tudo bem? Ótima aula, queria agradecer ao doutor Alexandre. Até com essa discussão que a gente está tendo agora, eu acho que a gente acaba registrando, às vezes, de forma até superficial o nosso fluxo. Todas essas variáveis que a gente discutiu agora, então, força muscular, até a quantidade de secreção, quantas vezes aquele paciente está sendo aspirado por dia, né? Até em questão de prevenção de PAV. São dados que, às vezes, a físio tem, e, igual o doutor falou, a gente acaba deixando na mão deles, né? Que a gente deveria ter um pouco mais de controle sobre todas essas questões. E até queria perguntar ao doutor, exato, né? Trabalhar junto, né?
E até perguntar se o doutor tem, no serviço que trabalha, algum fluxo de ventilação mecânica da parte médica, assim, que a gente possa anexar junto com os outros dados de exames. Boa, Não, não é... mas, Desculpa. enfim, alguma coisa que a gente possa acompanhar, né, com um protocolo de coleta de dados ou de um olhar mais diuturno. Hoje, na IMED, nós temos vários tipos de hospital, públicos, privados, com recursos diferentes. Então, não posso dizer para você que a gente tem o mesmo protocolo em todos, que é impossível. São instituições diferentes, com culturas locais diferentes. Mas, sim, a gente procura implementar protocolos de orientação e baseado nisso que eu comentei antes. Outro ponto que você falou, que a gente nem falou aqui hoje, nada disso, e que também é muito importante, é a questão da disfagia. A disfagia orofaríngea também é muito importante, o papel da fono. A questão que você falou da secreção, me lembrei da disfagia. Então, toda essa monitorização, ela é fundamental, né? Ela é fundamental. Então, ter esse protocolo multi no dia a dia, quer dizer, vamos entubar o paciente, ele tem algum sinal, está babando, ele tem algum sinal de deglutição já, vamos instituir alguma ação, esse paciente, na hora de entubar, a gente vai colocar não invasiva facilitadora, ele falhou e vai para a facilitadora, ou ele não falhou e vai para a preventiva. Então, todo esse conjunto de ações faz parte de um protocolo que você desenvolve dentro da sua unidade, né? A gente tem os nossos protocolos, mas são protocolos que estão aí já com um bom grau de evidência, né, do que fazer. O problema são aqueles pacientes mais complexos, realmente, que desafiadores, e que a gente faz tudo e as coisas não vão de acordo com os protocolos. Então, isso acontece mesmo. Essa acho que é entre a tristeza, mas a beleza também da medicina intensiva, ela nos desafia em relação a tentar aí, usar toda a nossa expertise, tentar entender o que está acontecendo, onde a gente está falhando. Então, claro, existem protocolos, mas nada que seja tirado da cartola ou invenção da roda. Eu queria complementar uma coisa, Bárbara. Eu acho que existe aí um desacoplamento da atividade do médico com a atividade da fisioterapia. Porque, de fato, existe um protocolo, se você procurar a fisioterapia, por exemplo, principalmente o grupo da Inspirar, foi construído um protocolo de critérios de desmame da ventilação mecânica, modos de saída da ventilação mecânica, critérios para extubação, um checklist, e eles têm uma folha de monitorização da maioria dos parâmetros ventilatórios. Só que isso não fica no fluxograma médico, fica na mão da fisioterapia, e muitas vezes vocês não é feita uma discussão com relação àquilo, são coisas que vão no paralelo. Então, essa rotina de anotar dados que você comentou, ela já existe. O que a gente precisa é acoplar a assistência, olhar de novo esse fluxo, acrescentar algumas coisas novas que não estão no fluxo e passar a participar desse momento da fisioterapia, da avaliação da fisioterapia, porque não tem sentido você criar um outro fluxo que já existe e você copiando as mesmas coisas, cada equipe copiando, entende? Então, essa é a questão. Isso que eu estava tentando dizer. Certamente já existem esses fluxos, nada novo na cartola, mas eu acho que o que o Álvaro falou de mindset é isso. Quer dizer, você passar a trazer isso para a discussão do dia a dia. Qual que é o plano de tratamento desse paciente físico? O que você está imaginando? Como é que você está vendo essa parte muscular? Fono, como é que você está vendo essa parte de deglutição? E assim vai. Ótimo. Acho que, puxa vida, aprendemos bastante, temos aí vários desafios aí para controle interno, tem vários coordenadores que participaram da tua reunião, acho que eles também foram desafiados. Nós não temos tempo para poder ouvir todos, infelizmente, mas quero dizer que foi mais um bom momento. Obrigado, Alexandre, pelos desafios que você trouxe, pelos conhecimentos, pela ótima apresentação. Obrigado mais uma vez por ser chamado. Então, quero agradecer a presença de todos. Obrigado. Uma boa noite a todos.